Direto da redação. O aumento da taxa Selic, o aumento da taxa de juros, o dólar ele está abaixo de R$5. O aumento das taxas ele já provocou esse impacto sobre a cotação do dólar. E ele fechou abaixo de R$5 pela primeira vez em mais de um ano. Porque o dólar estava 5, chegou a quase R$6 o dólar. Essa cotação foi de ontem. Foi da terça-feira. Ontem, terça-feira. E é o menor nível da cotação do dólar desde o dia 10 de junho de 2020, quando o dólar estava em R$4,96. Em 2020, em junho de 2020, dia 10 de junho, presta atenção, o dólar estava cotado em R$4,96. Então a divisa, ela acumula queda de 4,95% em junho, mas falta cair muito. Nós alcançamos o dólar a R$2,50, R$3. E na época era comum você ver brasileiro na ponte aérea saindo do Brasil para Disney. A Danusa Leão, que é uma socialite, é a colunista social, ela dizia o seguinte, que ela já não aguentava mais encontrar com domésticas viajando para Paris. Não sei se você lembra disso. Mas vamos conferir aqui a cotação do dólar na reportagem de Welton Máximo. Influenciada pela perspectiva de aumento de juros no Brasil, a moeda norte-americana fechou abaixo de R$5 pela primeira vez em mais de um ano. O dólar comercial encerrou esta terça-feira vendida a R$4,96, com queda de 6 centavos. A divisa está no menor nível desde 10 de junho do ano passado. Apenas neste mês, o dólar acumula queda de quase 5%. O principal motivo para o recuo do dólar está na perspectiva de que o Banco Central seja mais agressivo nos próximos meses. A ata da última reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, revelou que a equipe econômica pode acelerar o ritmo de aumento da taxa Selic, que são juros básicos da economia. Isso pode ocorrer caso a inflação continue alta. Juros mais altos estimulam a entrada de capitais em países emergentes como o Brasil. O comunicado do Banco Central desanimou a Bolsa de Valores, que caiu 0,38% nesta terça-feira. Isso porque juros maiores reduzem o apetite por investimentos mais arriscados, como o mercado de ações. Da Agência Brasil, em Brasília, o Welton Máximo. Daqui a pouquinho eu vou aguardar a entrada do Ranulfo Vidigal na sala aí, que nós vamos conversar um pouquinho sobre o impacto dessa queda do dólar. Mas ela já vai impactar em algumas coisas. Nós temos aqui, por exemplo, o preço do pão. Ele sofre o impacto do dólar. Por quê? Porque o trigo brasileiro ele é importado. Nós importamos trigo. O dólar também ele vai impactar, quando ele cai um pouquinho, ele pode impactar também no barateamento da mercadoria que você compra. Por que a mercadoria no Brasil está cara? Porque a comida está cara, a carne está cara, está tudo encarecendo. É preciso a gente explicar isso aqui um pouquinho. Porque são várias variantes, são inúmeras variantes que influenciam, que impactam no preço da mercadoria. Uma delas é o dólar elevado. Porque quando você eleva o dólar, quem produz comida, quem produz grãos, quem produz arroz, quem produz feijão, o produtor de carne, quem cria gado para o abate, o que ele faz? Ele vai mirar o mercado externo, porque está pagando melhor. Dólar R$5, ele vai ganhar muito mais dinheiro vendendo para o exterior do que vendendo alimentos no mercado interno, com a moeda brasileira depreciada. Então essa é uma das variantes, mas nós temos outras neste período. Outra variante que vai impactar no preço da comida, que vai aumentar, é a seca. Nós estamos num período de estiagem e a seca... Você tem problemas no pasto, você tem problemas na produção de alimentos, você reduz a produção de alimentos, é uma outra variante. Mas o dólar é uma delas e é uma variante importante, então já provoca um impacto negativo. É ainda uma oscilação leve, é uma pequena queda no valor do dólar. Mas para uma moeda que já esteve perto de chegar a R$6, e outra coisa também que o dólar impacta na vida de um monte de gente é na compra de equipamentos eletrônicos, computadores, peças de reposição de computadores. Quando o dólar estava R$2,50, você montava uma máquina, você montava um computador doméstico, assim, na velocidade do pensamento. Hoje, para você montar um computador doméstico,
com a cotação da moeda no estágio em que ela está, o computador ficou caríssimo. Um computador aí, em uma velocidade razoável, que você precise para você tocar suas tarefas cotidianas, computadorzinho mais simples, você não monta por menos do que R$ 1.800, R$ 1.600. Você não compra um notebook assim razoável para quem trabalha com equipamento por menos de 4, 5 mil, 6 mil reais hoje. Impraticável. Impraticável. Isso tudo em função da cotação do dólar, a cotação da moeda. Mas daqui a pouquinho eu vou abordar isso com o economista Ranulfo Vidigal. Já está na sala, Ranulfo? Ainda não, né? Já está aí? Deixa eu chamar o Ranulfo Vidigal para conversar com ele logo aqui, para dar o bom dia. Bom dia, Ranulfo Vidigal, economista, colunista do portal Viu. Tudo bem com você? Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem? O som tá bom? Tá ótimo o som. Ranulfo, o primeiro impacto dessa queda ontem, o dólar teve uma cotação assim, uma leve quedinha, abaixo de R$ 5,00. Nós temos boas notícias para os consumidores que estão aí sofrendo com o preço dos alimentos, Ranulfo? Bom, é inegável que a cotação do dólar abaixo de R$ 5,00, considerando que esta cotação já atingiu quase R$ 6,00, representa um alívio no curto prazo para as famílias. E o motivo é muito simples. Todos os alimentos no Brasil, em função de que o Brasil exporta alimentos principalmente para a China, e ao exportar o produtor usa como referência lá para fora e para o Brasil a cotação do dólar. Então, por exemplo, o cafezinho nosso de cada dia, o pãozinho nosso de cada dia que vem do trigo, o milho, que é importante na alimentação do brasileiro, o óleo de soja, tudo isso tem relação com o dólar. Portanto, este dólar abaixo de R$ 5,00, ele vai pelo menos frear essa alta acelerada que a gente vem observando nos últimos meses e encarecendo o custo de vida das famílias brasileiras. É uma boa notícia. Eu tenho a impressão, Roberto, que com essa taxa de juros Selic do Banco Central caminhando para alguma coisa em torno de 6% a 6,5% ao ano, essa cotação do dólar em relação ao real ainda caia mais um pouco. Já se imagina aí alguma coisa em torno de R$ 4,80, R$ 4,70. Isso, com certeza, pelo menos vai frear essa alta acelerada dos alimentos, o que é uma boa notícia, meu amigo. O Ranulfo, o dólar abaixo de R$ 4,00 até o final deste ano, até o fim deste ano, é algo improvável, né? É algo improvável, por um motivo muito simples. Nós estamos vivendo um momento de ainda instabilidade no exterior e, tradicionalmente, em anos pré-eleitorais e anos eleitorais, 2022 será um ano eleitoral, provavelmente com uma eleição muito acirrada, a instabilidade geral, em função de não sabermos quem será o próximo presidente ou se será uma reeleição, tende a modificar muito a cotação do dólar em relação ao real. Portanto, o real está se valorizando, o dólar está caindo em função da alta da taxa de juros, que vai se acelerar agora. E por quê? Porque está sobrando muito dólar no exterior. E aí, como a taxa de juros no Brasil sobe, quem está lá fora quer trazer seus dólares para o Brasil para ganhar essa gorda taxa de juros que o Banco Central está começando a pagar a partir de agora. Só para nível de comparação, uma taxa de juros, se você estiver aplicando num título de dívida pública na Alemanha, é negativo. Se você estiver aplicando no título americano, é só de 0,25. No Brasil, a tendência até o final do ano é que você remunerar em 6%
o investidor que traga seu dinheiro de fora para aplicar aqui. Quando ele traz esse dinheiro de fora, ele jorra a liquidez de dólares do mercado. Ao jorrar esta liquidez, ele faz com que a cotação caia abaixo de R$5, provavelmente tendendo a R$ 4,80, R$ 4,70. A R$ 4,00 é muito pouco provável até o final do ano, meu caro. Ranulfo, nós teremos, será aí também algum impacto no preço dos combustíveis, da gasolina? Porque aqui toda vez que o dólar também está lá em cima, nós temos o combustível lá em cima. A gasolina é o drama, o óleo diesel é o drama dos proprietários de veículos e dos rodoviários, dos caminhoneiros no Brasil, o Ranulfo. Muito boa a sua observação. Pra você ter noção, de cada R$100 que uma família gasta todo mês nas suas compras normais, nas suas despesas normais, R$6 é com combustíveis, R$5 é com energia elétrica e R$4 com plano de saúde. Então, esses 3 itens são muito sensíveis na vida comum de uma família brasileira. Se nós, por um lado, estamos tendo a cotação do dólar mais favorável, hoje, nesse exato momento que nós estamos conversando, a cotação internacional do petróleo já supera $75 por barril. Está subindo. Portanto, nós vamos ter que ter um encadeamento entre esses dois preços, o petróleo e a cotação internacional do dólar em relação ao real. Eu acho pouco provável também que a gente tenha subidas de combustível, mas acho muito pouco provável que tenhamos descidas muito expressivas, porque na hora que o dólar está caindo, o petróleo internacional está voltando a subir. Portanto, eu diria para você que os combustíveis no Brasil, eles correm muito para cima. Na hora que é para correr para baixo, escorregar para baixo, eles custam escorregar. Ou seja, a margem de lucro, nesse particular, dos postos e das distribuidoras, vai continuar muito alto, mas pelo menos não vamos ter mais altas aceleradas até o final do ano em função dessa situação do dólar mais razoável. Já com relação à energia elétrica, que de cada R$100 de uma família, R$5 é a conta de luz, essa eu não tenho tanta alegria para dar, não. No mês passado, só a conta de luz, em média, no índice de preço, subiu 5,37%. E mais à frente, com as bandeiras que estão surgindo aí em função da escassez de água, nós podemos ter 15% de aumento até o final do ano da conta de luz. Então, por favor, você que está nesse momento me ouvindo em todas as nossas regiões, racionalize o uso da sua energia elétrica em casa, porque ela vai ficar com certeza mais cara, pelo menos 15% entre agora e o final do ano. Algumas famílias estão optando até por troca, estão investindo em processos de energia solar, ou comprando energia solar, sem precisar nem montar um sistema na sua casa. Isso está crescendo muito, e isso tem dado uma economia para as famílias que fazem essas compras de energia solar nas empresas que estão hoje ofertando, 30% a 40% de redução média da sua conta no final do mês. Portanto, até o final do ano nós vamos ter como dever de casa um processo de racionalização do uso da energia elétrica nas nossas residências. E a indústria, cuja energia é um item muito importante, vai também ter que ou racionalizar, ou aquelas que puderem, vão colocar no preço dos seus bens este custo adicional da energia, encarecendo ainda mais o custo de vida das famílias, Roberto. O Ranulfo, o Estúdio Viu Digital, ele tem energia solar. E a economia chega a 90%. E algumas famílias, é muito importante você colocar isso, como é que algumas pessoas compram? Elas podem comprar energia solar de quem já tem energia solar. É muito simples. O que acontece? Você vai pegar o CNPJ, na verdade é o número ali, é o CNPJ do consumidor. O CNPJ do consumidor, o CPF, ele vai ficar no endereço
de quem tem a energia solar. Então ele vai comprar a energia solar. Ele vai comprar a energia solar, o que na hora de emitir o consumo, esse consumo ele será emitido para quem tem a energia solar. É um negócio muito interessante. E nesses casos, a economia realmente é de 40% e até 50% sobre o custo da energia. E se tratando aqui de estado do Rio de Janeiro, região dos lagos, norte do estado do Rio de Janeiro, quanto mais liberdade em relação à Enel, a concessionária, melhor. No item água e esgoto, quanto mais liberdade em relação às concessionárias do tipo Águas do Paraíba, que tem na cidade de Campos, melhor. Você vai ter menos dor de cabeça, seu bolso vai doer menos. E vai sangrar um pouquinho o bolso dessa gente que está faturando os tubos. Nós vamos agora a um outro item aqui, Ranulfo, que é o desemprego nesse período. A crise econômica no Brasil, que é uma crise econômica decorrente da pandemia, uma crise econômica que já existia antes da pandemia e que a pandemia agravou. A pandemia acelerou. Ela está devastando o mercado de trabalho no Brasil. A taxa de desemprego ela passou de 14% no primeiro trimestre deste ano, atingiu o recorde de 14 milhões e 800 mil brasileiros desempregados, mas o desemprego ainda é pior entre a população de refugiados, aquelas pessoas que vêm de outros países para o Brasil. E aqui nós temos venezuelanos, colombianos, haitianos, pessoas que saíram lá de seus países e vieram para o Brasil. E essas pessoas, elas, além das dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, eles também enfrentam a xenofobia e barreiras impostas pelo idioma. Então, as chances de colocação dessas pessoas no mercado de trabalho, ela é infinitamente pior do que a do brasileiro, do nativo. E nós vamos aqui uma reportagem, a gente vai ouvir, depois nós vamos comentar aqui, é a reportagem de Eliane Gonçalves, que ela tem assim, informações detalhadas sobre esse tema. Vamos à reportagem. A crise econômica e o desemprego atingiram em cheio os migrantes e refugiados. Dados do IBGE mostram que o desemprego no Brasil passou de 14% no primeiro trimestre e atingiu o recorde de 14 milhões e 800 mil brasileiros. Mas para Gisele Neto, do Acnur, a Agência das Nações Unidas para Refugiados, o cenário é pior para as pessoas que vivem como refugiadas. Esse impacto ele foi sentido no mundo todo de forma muito profunda e afetou especialmente a população refugiada e imigrante por conta de já ser, na maioria das vezes, uma população mais vulnerável, às vezes com contratos de trabalho menos estáveis, pessoas que viviam muito em função de negócios próprios. Para quem é de fora, os obstáculos começam pela língua, depois vem as diferenças culturais, a xenofobia e a regularização da documentação. Padre Paulo Parisi, da Missão Paz, em São Paulo, diz que antes da pandemia o governo já vinha restringindo a entrada de migrantes e refugiados, mas, com a pandemia, foram editadas 29 portarias impondo restrições à entrada de imigrantes no país e a situação se agravou. Estão criando uma situação de extrema vulnerabilidade porque as pessoas não conseguem se documentar. Inclusive, quem poderia se enquadrar no perfil de solicitante de refúgio está impedido de fazer isso. Temos na casa de acolhida vários em situação irregular e não sabe como fazer. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos recomendou ao governo federal a alteração da portaria 654 de maio de 2021 para facilitar a entrada de imigrantes em situação de vulnerabilidade. Mas Rodrigo Laferté, coordenador do CONARE, o Comitê Nacional para os Refugiados, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, diz que as restrições impostas não afrontam os tratados internacionais, já que se fizeram necessárias em função da pandemia do coronavírus. Nenhum princípio é absoluto. O próprio princípio de entrada da Convenção de 1951 não é absoluto. Então, assim, veja que a gente não tem direitos absolutos e o acesso ao território brasileiro também não é absoluto. Eu entendo que, juridicamente, essas portarias, as restrições ali impostas são válidas. Ela emprega a sua força da lei específica do coronavírus e não da lei de imigração ou da lei de refúgio. O relatório Refúgio em Números, divulgado nesta terça-feira pelo Observatório das Migrações Internacionais, mostra que no ano passado o Brasil recebeu pouco menos de 29 mil pedidos de reconhecimento da condição de refugiado. Em 2019, foram quase 83 mil solicitações. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Ranulfo Vidigal, essa é outra estatística também assim que nos afronta. É outra estatística que atemoriza.
e as dificuldades de acesso ao mercado de trabalho formal continuam muito grandes. Nas cidades aqui do interior do estado, do Rio de Janeiro, o desemprego, apesar de haver, assim, a gente ter noticiado aqui uma leve recuperação, com surgimento de algumas vagas em algumas cidades, em alguns setores, mas o desemprego, a estatística ainda é aterradora, Ranulfo. Roberto, para a região litorânea, eu tenho uma perspectiva positiva a partir do segundo semestre, por um motivo muito simples. Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras, até Maricá, no final do ano, com o avanço da vacinação, já poderão voltar a ter aquelas atividades tradicionais do turismo, né, e do lazer, e com incremento. Essa é uma tendência que já está acontecendo no mundo, né? Este verão no mundo foi um verão positivo para muitas cidades litorâneas. E não será diferente para as nossas cidades litorâneas. Com relação a Macaé, a informação desta semana do jornal Valor Econômico é de empresas investindo em prospecção de petróleo e gás. Isso, evidentemente, pode representar para Macaé e Rio das Ostras um incremento da empregabilidade ao longo dos próximos meses. E para Campos, especificamente, começou a safra agrícola de etanol e açúcar. A previsão é de movimentação de 650 milhões entre plantio, mais colheita, produção industrial e distribuição. Entretanto, esta produção de 650 milhões de reais, me desculpem, que tem uma empregabilidade estimada em 5 mil, 6 mil trabalhadores, ela só existe em função de um pesado subsídio, cuja estimativa da fonte exclusiva, que você já tem acesso, dá que entre 70 e 100 milhões de reais que o Estado do Rio de Janeiro abre mão de ICMS para garantir os lucros da atividade canavieira e de etanol e de açúcar no norte fluminense. Portanto, nós temos perspectivas positivas, mas também temos esta pesada renúncia fiscal estimada pela fonte exclusiva entre 70 e 100 milhões de reais, que garante a lucratividade do setor canavieiro no norte fluminense. Portanto, tem emprego, mas tem renúncia fiscal na veia, meu caro Roberto. Tem subsídio, tem incentivo. Ranulfo, nós temos essa é outra questão, que é a usina, a influência do setor sucroalcooleiro em Campos, a atividade turística sendo retomada, que poderá ser retomada no segundo semestre, nessa região litorânea, que vai de Rio das Ostras, Macaé, até a região dos Lagos, Maricá. E nós temos no noroeste do estado do Rio de Janeiro, que vai impactar nesse período lá, é a produção de café. A cidade de Varriçai, que está no noroeste do estado do Rio de Janeiro, ela é a maior produtora de café do estado do Rio de Janeiro, está entre as 5 cidades que mais produzem o café no Brasil e é um produto destinado à exportação. E nesse momento em que a cotação do dólar ainda está alta, então você tem uma atividade ali muito lucrativa, você vai ter uma atividade que vai proporcionar um fluxo financeiro muito grande naquela região. E a pequena cidade de Varriçai, que tem pouco mais de 20 mil habitantes nesse período, é a grande catalisadora de trabalhadores. É, digamos, a grande responsável, uma das maiores responsáveis pela geração de empregos neste período na colheita do café. E ali você vai gente do noroeste todo, de todas as cidades ali, Aperibé, Cambuci, Itapiruna, Natividade. Essas pessoas saem dos seus respectivos municípios para trabalhar na colheita de café, ganhando de R$ 1.000 a R$ 1.500 por semana. Ainda que este ano a oferta de trabalho não esteja como foi no ano passado, porque onde houve uma superprodução de café,
mas ainda há uma criação muito grande de empregos nessa cidade e que reflete muito no mercado de trabalho local, Ranulfo. Concordo plenamente, muito boa a sua observação. E a cotação internacional do café subiu bastante em função de quebra de safra em países produtores importantes, Roberto. A notícia mais recente é que o café hoje está 30% valorizado em relação ao início do ano. Portanto, essa safra vai ser boa, geradora de empregos e geradora também de remuneração para esse setor tão importante lá do nosso Noroeste, né, Roberto? Exatamente, Ranulfo. Meu caro economista Ranulfo Vidigal, colunista do Portal Ao Vivo, muito obrigado aqui pela sua participação no Direto da Redação. Um ótimo dia para todos e um abraço para toda a equipe, meu amigo. Tá aí a participação de Ranulfo Vidigal, economista, colunista aqui do Portal Ao Vivo, comentando sobre o impacto aí da cotação do dólar, que ontem caiu, fechou abaixo de R$5 pela primeira vez em mais de um ano. O dólar fechou a cotação, o impacto no mercado de consumo no Brasil, também na política de combustíveis, comentando também sobre o mercado de trabalho, e é o início da safra sucro-alcooleira na cidade de Campos e também a safra do café que vai até novembro no noroeste do estado do Rio de Janeiro, especialmente na cidade de Varriçaia, uma das maiores produtoras de café do Brasil e a maior produtora de café no estado do Rio de Janeiro. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.